quantas coisas precisam acontecer para que isto que a gente acha que é simples esteja acontecendo. É ou não é um milagre? Quando nós começamos a pensar desse jeito, nós começamos a ver que o mundo não gira em torno de nós. E que apesar disso, o mundo parece ter sido planejado para nós. E o que é dado deveria ser agradecido. E não reinterpretado, transformado, destruído, mudado, criticado. Como a bendita filosofia contemporânea, para não dizer outra coisa, tem nos ensinado. Temos que mudar, temos que revolucionar, temos que criticar, temos que destruir tudo que está em pé, como vai dizer Max Horkheimer. Não. Falta de humildade, fruto de falta de virtude, fruto de falta de sabedoria, de uma educação para a sabedoria. Olá, nesta aula nós vamos continuar o tema da educação para a sabedoria e agora nós vamos falar desse tema sob a perspectiva psicológica. Lembrando que na filosofia, psique tem a ver com inteligência. O termo psique, que na verdade a melhor tradução seria alma, também no português é traduzido como inteligência. Então, a psicologia é um estudo da inteligência. E o que é que nós interpretamos como sendo inteligência? A inteligência humana é uma faculdade imaterial e não um processo neurológico de natureza físico-química. Isso nos remete a uma concepção de inteligência diferente daquilo que normalmente nós interpretamos. Quem é uma pessoa inteligente? Hoje em dia, é uma pessoa que consegue resolver problemas, consegue fazer contas matemáticas muito elaboradas, ou consegue estudar de uma maneira mais aprofundada que os demais. Mas isso ainda não é inteligência. Inteligência, de acordo com a filosofia clássica, é a nossa capacidade de abstração. Abstração, que é a separação entre matéria e forma. Isso é algo que somente os seres humanos conseguem fazer. Quanto mais abstrata é um pensamento ou uma forma de interpretar o mundo, mais inteligência está se usando. Ou seja, a inteligência é a capacidade de fazer abstração. E tudo o que o ser humano utiliza para isso ainda não é inteligência. Ou seja, a inteligência supõe outras capacidades humanas. Estas, por sua vez, muitas vezes são interpretadas como sendo inteligência. Tá? Então, por exemplo, a nossa capacidade estimativa, né, de nós conseguirmos calcular as coisas, ela não é diretamente, não pode ser chamada de maneira clara de inteligência. Por quê? Porque isso ainda tem algo de imaterial. E a inteligência já é aquela realidade imaterial que faz parte do ser humano. Inclusive, é justamente para isso que ela serve. Para separar a matéria da forma. A forma que é um ente de natureza imaterial. Então, a inteligência está ligada à imaterialidade e à abstração das formas. E isso faz tempo que não tem sido trabalhado de maneira direta e intencional em muitas realidades
de educação. Muitas vezes a educação de hoje, apesar de dizer que favorece a inteligência, normalmente não é esta inteligência aqui que nós estamos explicando. Por quê? Porque a abstração, ela supõe, para que ela seja feita, algo que tem sido há muito tempo desprezado, que é o conceito de virtude, que nós vamos tratar na próxima aula. Tá? Mas vamos dar continuidade. A inteligência humana, assim, seria uma faculdade imaterial, incorruptível, que no homem estaria unida em suas operações próprias a um processo neurológico de natureza físico-química. Então a inteligência, ela está unida a um processo de natureza físico-química. Ou seja, o cérebro, onde é que se processa física e quimicamente as informações, está ligado à inteligência. Mas a inteligência mesmo, ela não é material. Tá? E isso a gente vai tentar mostrar aqui. Mas que não consistiria nesse processo físico-químico e seria até mesmo capaz de existência independentemente dele. Tá? E é isso que a gente começa a perceber. Que a inteligência, ela é uma realidade metafísica por excelência. Ela está além do mundo físico-químico. Tanto é que é por ela que nós somos capazes de conceber realidades imateriais. Tá? Então, se nós conseguimos, temos a capacidade de conceber a imaterialidade em si, ela não pode vir da materialidade. Tá? Isso é óbvio e é lógico. São Tomás de Aquino. Nos animais que possuem intelecto, é necessário que preexistam todas as demais potências, vegetativas e sensitivas, já explico isso, que operam como instrumentos preparatórios ao intelecto, o qual é a perfeição última buscada na operação da natureza. Segundo Aristóteles, o ser humano ele tem como que 3 níveis, ou poderia-se dizer também 3 almas. A alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional. A alma racional é justamente o intelecto, a inteligência, que só o ser humano tem. Tanto é que Aristóteles diz que o homem é um animal racional, ou seja, de todos os animais, só há um que é racional, que tem uma alma racional, que é o homem. O homem, apesar de ter uma alma racional, não deixa de ter a alma vegetativa e a alma sensitiva. E o que é isso? A alma vegetativa é aquela pela qual nós sobrevivemos. Ou seja, há capacidades nos seres humanos que são em comum, até mesmo com os vegetais. Respirar, se alimentar, se hidratar. Esse tipo de coisa, qualquer vegetal, qualquer animal, mesmo que irracional, faz tanto quanto o ser humano. Assim como há no ser humano uma capacidade sensorial, ou seja, de sentir as coisas. Assim como estão nos animais essas capacidades. Os animais são capazes de sentir dor, de sentir prazer, assim como o ser humano. Então, o ser humano tem em comum realidades com os vegetais, por isso que é chamado de vegetativa, essa é a sua capacidade, e também com os outros animais, e aí a capacidade sensitiva. A inteligência, ela pressupõe a alma vegetativa, porque somente alguém que está vivo consegue inteligir algo, e a capacidade sensitiva. Por quê? Porque nós só conseguimos inteligir realidades das quais nós tivemos contato e experiência pelos sentidos. Então, os sentidos são necessários para a inteligência. Tá? O animal para aí, ele não consegue
fazer nada além dos próprios sentidos. O homem, sim. O homem consegue saber que o fogo, que o animal sente, e o homem também sente, que o fogo é quente. O animal só sente. O homem consegue perceber o ser das coisas, que é quente. E isso é muito diferente. Isso é por causa da sua alma racional. Tá bom? É isso que São Tomás aqui está falando. Que a inteligência pressupõe os sentidos. E já que é assim, vamos lá para o próprio Aristóteles, também explicado melhor pelo próprio São Tomás de Aquino, quando eles falam das operações do sentido. Segundo eles, existem os sentidos próprios e os sentidos comuns. Os sentidos próprios são os que são sentidos por um dos sentidos e não pode ser sentido pelos demais. Por exemplo, a cor para a vista. Não dá para sentir a cor pelos ouvidos ou pelo nariz. Só é possível sentir a cor, e aí eu estou falando sentir porque é justamente isso. O sentido da cor só tem um sentido próprio que é capaz de perceber, que é a vista. Tá? Então a cor ela é própria da vista. Assim como o som é para o ouvido e etc. Então os sentidos próprios é um para um, né? É um sentido capaz de perceber uma realidade. Mas existem os sensíveis comuns, que são aqueles que são sentidos por mais de um, ou mesmo por todos os sentidos. E são também 5. O movimento, o repouso, o número, a figura e a magnitude. Magnitude, forte e fraco. O forte e fraco pode ser percebido pelo tato, pelo ouvido, por exemplo. Então, nós conseguimos perceber um som forte, um som fraco, um apertão forte, um apertão fraco. E isso quer dizer que o forte e o fraco são sensíveis comuns, eles são capazes de pelo menos 2 realidades. Assim como, por exemplo, o movimento. Eu consigo perceber o movimento olhando, mas ao mesmo tempo consigo perceber o movimento ouvindo um carro que passa na rua. Eu ouço e sei que ele está em movimento. Então, existem realidades que podem ser percebidas por mais de um sentido, e esses são os sensíveis comuns. Existem, então, sensíveis próprios e sensíveis comuns. Tá? Isso mostra como é elaborada a capacidade de sentir do ser humano. Agora, da onde vem o sentido? A natureza do sentido é explicada por São Tomás de Aquino, quando ele diz: é necessário colocar como pertencente à natureza universal e comum de todo sentido que o sentido é algo capaz de receber a forma sem a matéria. Isso é muito importante. Assim como a cera recebe a marca de um anel sem o seu ferro ou o seu ouro. O sentido já é capaz de receber a forma sem a matéria. Em que sentido? No sentido de que, quando eu vejo um gato, esse gato está agora em mim, pelos meus sentidos, mas não como nele. Não é o gato que está em mim, é aquele gato que eu acabei de ver, mas a imagem daquele gato. Isso é diferente. Já é a forma sem a matéria. Ou seja, não tem aquele gato com aquele pelo, com aquele peso, com aquela textura, mas sim a imagem do gato, que tem algo de material ainda, porque é daquele gato específico que eu tenho a imagem, mas já não é o gato, né? Então, já há aqui uma certa abstração, por mais que ainda seja rudimentar, ela é ainda, né? Então, é necessário colocar como pertencente à natureza universal e comum de todo sentido que o sentido é algo capaz de receber a forma sem a matéria. Aí ele cita um exemplo, né? Assim como a cera recebe a marca de um anel. Você tem o costume, né, na época de São Tomás, de
selar, né? Um rei selava uma carta, por exemplo, colocando um pouco de cera e colocando o seu anel naquela cera, e ali ficava a marca do anel. Não ficava o anel, mas ficava a marca daquele anel. E isso é muito importante. É mais ou menos assim que ficam as realidades que a gente sente, na nossa capacidade sensorial, né? Eu ia falar inteligência, mas não é inteligência aqui ainda, é a nossa capacidade sensorial. O sentido é a captação da forma da coisa sem a matéria, tá bom? Isso é muito importante. Não é pela vista que percebemos que vemos. Isso é muito importante também. Mas por alguma outra faculdade a ser investigada. Tá? Então, como que você percebe que você vê? Uma coisa é ver, outra coisa é perceber que vemos. Quando a gente percebe que a gente vê, a gente, na verdade, não está usando a vista. A gente está usando de uma percepção mais imaterial que a própria vista. Agora nós já conseguimos adentrar um pouquinho mais essa capacidade abstrativa de separação da matéria e da forma. Quando a gente percebe o sentido, já não é simplesmente o sentido, mas é a percepção do sentido. Tá? A gente vai chegar num ponto aqui que vai ficar provado mesmo, que agora a gente tem uma capacidade imaterial. Tá? Mas aqui a gente já começa a perceber um distanciamento. Uma coisa é ver o gato. O gato que a gente vê não é o gato que está lá, já é a forma do gato. Mas outra coisa é perceber que nós vemos o gato. Isso já é mais imaterial ainda. Tá? Porém, a percepção que temos de estar vendo ou ouvindo não está além do âmbito das faculdades sensitivas. Então, a percepção ainda da vista, da audição, a gente percebe que a gente ouve, percebe que a gente vê, ainda é algo material. Por mais que já tenha características de abstração, ainda é material. Por que nós estamos falando tanto disso e tendo um rigor para diferenciar o que é sentido, o que é inteligência? Porque isso está totalmente ligado à educação para a sabedoria. A sabedoria é algo estritamente imaterial. Então, nós temos que saber o que é em nós sentido, o que é em nós inteligência. Porque a sabedoria é estritamente um trabalho com a inteligência. Então, se é assim, nós precisamos saber o que é que nós precisamos trabalhar para alcançar a sabedoria. E isso pressupõe uma análise da inteligência, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, continue prestando atenção. A aula ela é detalhada e, ao mesmo tempo, rigorosa na análise daquilo que nós temos como o objeto mesmo do nosso estudo, que é a inteligência. Tá bom? Vamos continuar. Vou tomar uma água. Tá entendendo? Agora nós precisamos entender o que vem a ser a fantasia ou a imaginação. Agora nós já estamos diante não apenas do caráter sensitivo. Nós estamos já num passo além para o âmbito da imaterialidade da inteligência. Tá? Aquilo que se denomina fantasia é algo que pertence ainda ao domínio dos sentidos. A vida do animal perfeito requer-se não apenas a apreensão das coisas em sua presença sensível, mas também em sua ausência. Se não fosse assim, como o movimento e a ação animal seguem a apreensão, o animal não se moveria à busca de algo ausente.
Observa-se, entretanto, o contrário, principalmente nos animais perfeitos, que se movem por um movimento processivo a alguma coisa que é apreendida como ausente. Quando eu vejo o gato, a imagem do gato está presente em mim. Quando o gato for embora, a imagem do gato continuará presente em mim. Isso é o que a filosofia clássica e medieval chamaram de fantasia, ou imaginação, ou mesmo de fantasma, se a gente for querer ser mais correto com o termo latino. Os fantasmas são essas imagens. Não é esse fantasma que normalmente a gente está pensando, né? Mas são imagens fantasiosas. Fantasiosas em que sentido? Não está presente a coisa, mas está presente em mim. Esse tipo de realidade é uma realidade presente em mim, embora ausente na realidade. Isso já é uma capacidade que muitos animais têm. Assim é, por exemplo, um cachorro, né? Ele consegue ter a imagem do dono sem o dono estar presente. Tá? Isso é uma capacidade ainda material. Por quê? Porque é a imagem do dono, é a imagem daquela pessoa, com aquelas formas, com aquela figura, com aquele cheiro, com aquele peso e por aí vai. É uma realidade material ainda. Por isso que os animais conseguem. Os animais conseguem muitas coisas, mas nada de imaterial estritamente, porque isso é somente da inteligência. Aqui nós começamos a diferenciar. Aquilo que é material, o animal tem. Aquilo que é estritamente imaterial, o animal não tem. Só tem um animal que tem, que é o racional, ou seja, o ser humano. Então, a inteligência humana já é uma capacidade de abstração completa. A fantasia e a imaginação são como um tesouro de formas recebidas pelos sentidos. A fantasia é um movimento causado pelo sentido, quando este, movido pelo sentido, passa da potencialidade ao ato de sentir, e que persiste, mesmo depois de removido o sensível. Então, a imaginação permanece, mesmo depois de termos perdido o contato com aquele ente que provocou aquele fantasma, aquela imaginação na gente. Tá? Então, a nossa imaginação ela é um baú de tesouros. E a imaginação é o que favorece a memória. Né? É pela imaginação que nós enriquecemos a memória. E a memória é de coisas que a gente já viu, ou que a gente ouviu, ou que a gente sentiu. Enfim, é do sentido. Ainda é uma realidade material. Que o animal também tem. Por isso que o animal sonha, por exemplo. Né? Como um cachorro. Não sei se você já viu um cachorro sonhar, mas ele é capaz. Por quê? Porque ele é capaz ainda desta potência que o homem também tem. Que é a imaginação, memória e os fantasmas, né? A maioria dos animais operam apenas segundo a fantasia. É essa que é a questão. Um cachorro, a única coisa que ele consegue, o máximo que ele consegue, é a fantasia, quer dizer, a imaginação. Agora, imaginação é uma coisa, inteligência é outra muito diferente, mas extremamente diferente. Tem um abismo entre as duas. E esse abismo é o que separa a materialidade da imaterialidade. Tá? Nos animais brutos, isso ocorre porque eles são privados totalmente de intelecto. Mas no homem, isto também ocorre quando, por diversas razões, o intelecto é obscurecido em seu funcionamento por causa de alguma paixão veemente, por causa de alguma enfermidade ou por causa do sono. Neste caso, o intelecto não prevalece sobre a fantasia,
e o homem segue a apreensão fantástica como verdadeira. Aqui que está a diferença. Se nós temos a imaginação em comum com os animais, mas temos, diferentemente dos animais, a inteligência, se a nossa inteligência for obscurecida, com o que é que a gente vai ficar? A gente vai ficar só com a imaginação. É aí que nós podemos dizer que as pessoas que não usam a inteligência vivem no mundo de fantasia. E é aí que, vou mais além, as pessoas que vivem viciadas vivem no mundo fantasioso. Não vivem no mundo real e verdadeiro. Por quê? Porque o vício impede que ela use a inteligência. O vício a atrai a realidades sensitivas, sensoriais, imaginárias, fantasiosas, materialistas. Por fim, nós poderíamos dizer que o vício nos faz materialistas e, se formos rigorosos com a análise, ele também nos faz animalizados. Por quê? Porque o animal é justamente este ser que não é capaz de fazer abstração, de separar o que é material do que é imaterial. E à medida que nós ficamos materialistas, nós ficamos também muito parecidos com os animais. E não é assim que nós poderíamos definir, ou pelo menos demonstrar, que está o ser humano hoje em muitas realidades. Nós não conseguimos perceber que hoje o ser humano está fazendo coisas muito animalescas. Se formos rigorosos com esta análise, é esta a conclusão que nós vamos chegar. E por isso tem usado pouco a inteligência. E por isso as ideologias prosperam. Por quê? Porque a única possibilidade de combater uma ideologia é trazer à tona a verdade. A verdade que é imaterial, que não é fácil de perceber, ainda mais se nós não tivermos virtude. Aí é que nós vamos começar a perceber a importância da virtude como algo que nos humaniza à medida que abre a nossa inteligência para aquilo que é imaterial, ou seja, a verdade. A verdade só vai conseguir, nós vamos conseguir alcançá-la à medida que nós tivermos uma vida moral mais regrada. E é isso que todos os filósofos de verdade sempre afirmaram. A filosofia clássica, a filosofia medieval. Na moderna temos muito disso ainda, mas atualmente já faz tempo que não tem. Vamos continuar, mas aqui já fica um primeiro ponto para reflexão. Além da questão do vício, ele fala da enfermidade ou do sono. Quando nós estamos com sono, nós não conseguimos usar tanto a inteligência. Por quê? Porque é uma realidade material do nosso próprio corpo que está nos puxando para aquilo que os animais também fazem. Então, para conseguirmos usar a inteligência, nós temos algumas condições. E isso que nós estamos começando a ver aqui. Por isso que Platão, eu falava isso na aula passada, tinha uma pedagogia da sabedoria. Havia uma preparação do imaginário, das virtudes, para que depois fosse o aspirante, a sábio, o filósofo, fazer realmente filosofia. Então existem condições para a filosofia, isso nós já vimos nas aulas passadas também. E estas condições, se não forem recuperadas, farão com que a filosofia se perca. Por isso que essa aula é muito importante. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O que é sentido? O que é material? O que é inteligência? O que é imaterial? É diferente.
Como percebemos, agora essa aqui é um raciocínio um pouco mais complexo, eu peço que você preste muita atenção. Tá? Como percebemos que vemos e como percebemos que vemos? Vou fazer de novo a pergunta. Como que a gente percebe que a gente vê? Vendo. Vendo e percebendo. Né? Você percebe que você vê quando você vê. Né? Agora, como que a gente percebe? Que a gente percebe que a gente vê? Então, uma coisa é você ter visto a Torre Eiffel. Tá? Outra coisa é você ter percebido que você viu a Torre Eiffel. Lá mesmo, diante da Torre Eiffel, você poderia ter pensado: nossa, olha, eu estou vendo a Torre Eiffel. Quer dizer, aqui, olha, eu estou vendo. Você percebeu que você está vendo. Mas isso é por causa da própria vista. Você acabou de ver, você percebeu que você viu. Né? Agora, pensa que quando você está voltando para o Brasil, você lembra daquela percepção que você viu e fica analisando esta percepção. Já é uma percepção da percepção. É diferente. Uma coisa é perceber que você vê. Outra coisa é perceber que você percebe que você vê. E quando você percebe que você percebe, você já está usando aqui uma capacidade imaterial. Não é simplesmente material. Perceber que percebe que percebe. E assim, se fôssemos até o infinito, a percepção da percepção da percepção da percepção, nós começaríamos a perceber que nós estamos nos distanciando do material e chegando em um ponto que é imaterial. Aqui nós começaríamos a usar a inteligência. Quando nós estivéssemos nos separando daquilo que é material de uma vez. E olha lá, percebemos que vemos, mas se não formos capazes de perceber também que percebemos que vemos, não teremos uma consciência total da nossa atividade cognoscitiva, mas apenas uma parte. Pode-se admitir uma terceira faculdade que percebe a percepção, e esta é imaterial. A percepção da percepção, ela é imaterial. E isto é inteligência. Tá? Não que isto seja, mas aqui nós já atingimos a inteligência. Um animal não vai nem perceber que ele viu, e muito menos perceber que ele percebeu que ele viu. Por quê? Porque aqui já é um distanciamento que ele não é capaz de fazer. Percebemos que vemos, mas se não formos capazes de perceber também que percebemos que vemos, não teremos uma consciência total de nossa atividade cognoscitiva, mas apenas uma parte. E isto não se dá. Ou seja, é assim. A gente consegue perceber que a gente percebe. E isso já é assim, não tem jeito. Nós somos capazes disso. Por quê? Sei lá por quê. Mas é assim. Agora, não vai ter explicação de tudo, mas que assim é. E aqui nós já chegamos naquilo que a gente gostaria de chegar. No intelecto, na inteligência. Essa capacidade estritamente imaterial de perceber as coisas. Perceber as coisas imaterialmente é típico somente de quem tem inteligência. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente usa assim, porque muitas vezes a nossa inteligência está obscurecida ou pelo vício, ou pela bebedeira, ou pela fantasia desregrada, e por aí vai. Por quê? Porque a gente também não associa o intelecto com a virtude. E a virtude é o que, na verdade, vai favorecer o intelecto, para que sejamos mais inteligentes. Tá? Continuando.